importante ter um equipamento de campo eletromagnético na clínica hoje em dia? Por que ele é um sucesso em todos os lugares por onde esse equipamento passa? Ele traz diversas possibilidades de tratamentos, desde tratamentos estéticos, tratamentos de saúde. Quando a gente fala em supramáximo, em campo eletromagnético, a gente não está falando só em estética, em tratamento para quem procura somente estética, mas para quem também procura um tratamento de saúde. Eu consigo aqui trabalhar reabilitação, eu consigo aqui trabalhar prevenção e consigo também trabalhar disfunções estéticas. Consigo tratar desde um obeso até uma pessoa que é atleta de alto nível. Eu consigo parametrizar o meu equipamento para todos os tipos de pacientes. E aí eu consigo, dessa forma, trabalhar também vários tipos de pacientes dentro da clínica, inclusive aqueles que hoje eu não alcanço. Se de repente eu trabalho apenas com tratamentos estéticos, não trato obesidade, com os supramáximos eu consigo trazer novos pacientes para a minha clínica. Isso é extremamente importante. Eu consigo aumentar a minha lucratividade porque eu também consigo aumentar a minha gama de pacientes. E o que é a tecnologia de campo eletromagnético? É uma tecnologia que veio recentemente para a estética e o campo eletromagnético ele interage com o campo elétrico. E qual é o campo elétrico que ele interage? A nossa musculatura. E ele age fazendo a contração de forma confortável. Eu não tenho a sensação de choque. É extremamente confortável. O que eu tenho aqui é apenas a contração. O meu paciente sente a fadiga muscular, mas ele não sente a sensação do choque que alguns outros equipamentos podem proporcionar. Consequente a isso, eu consigo aumentar a amplitude do meu fluxo magnético e consigo, consequentemente, trabalhar a minha musculatura de forma mais efetiva, de forma com que eu consigo aumentar a performance muscular do meu paciente. E isso também me traz um resultado muito mais efetivo. Extremamente importante que a gente não só traga uma tecnologia que é recente, mas que eu também entregue um resultado efetivo para o meu paciente. E o que saber antes de comprar um equipamento de campo eletromagnético? Vamos falar um pouco sobre potência, sobre Tesla? Nosso equipamento possui 7 Teslas por manípulo, somando um total de 28 Teslas. E no que isso implica? Por exemplo, se eu tenho um paciente obeso, Aline, eu tenho um paciente obeso, eu consigo tratá-lo nesse equipamento? Consigo. E qual a função da Tesla? A Tesla, ela mede o fluxo eletromagnético. Então, o que eu consigo fazer? Atravessar a camada que distancia o meu manípulo da minha musculatura. O Tesla tem essa função de penetrar, atravessar esse distanciamento, consequentemente trabalhar também a musculatura de um paciente obeso. Isso faz com que, de repente, eu consiga tratar aquele paciente obeso que não faz atividade física por alguma disfunção em alguma articulação, como o joelho, como o tornozelo. Eu consigo preparar essa musculatura para que ele consiga perder esse peso e, consequentemente, evoluir ele no meu tratamento. Contrações supramáximas e contrações submáximas é outro ponto que o Supramáximos traz para a gente e que a Doxy gosta dessa questão de parametrizar o equipamento, de que a gente possa personalizar cada tratamento de acordo com o perfil do meu paciente. Que adianta eu ter parâmetros fechados e que eu não consiga fazer evoluções dos meus pacientes? Então aqui eu tenho um modo profissional que me permite fazer essa parametrização. Eu tenho contrações submáximas, onde eu tenho a intenção de trabalhar fibras vermelhas, fazer hiperplasia, para depois gerar hipertrofia. Para chegar num ponto de realizar hipertrofia no meu paciente, eu preciso anteriormente realizar hiperplasia, aumentar o número de fibras musculares desse paciente e depois eu consigo fazer a hipertrofia. Na contração
contração supramáxima são contrações de fibras vermelhas, aquelas que são mais difíceis de contrair durante uma atividade física. Na academia, por exemplo, eu tenho muito mais dificuldade de trabalhar essas fibras. Então, aqui na contração supramáxima, eu consigo selecionar se eu quero trabalhar mais fibras vermelhas ou mais fibras brancas. No modo profissional, eu consigo selecionar essa fibra, a frequência para ter mais atração por essa fibra, pela fibra branca, que é na contração supramáxima. Na submáxima, eu consigo, por exemplo, tratar um paciente que tem mais perfil, de repente, de um maratonista que corre mais, tem mais fibras vermelhas que são recrutadas, fibras que são demoram muito a fadigar, então consigo parametrizar isso no meu equipamento também. Olha a importância de ter parâmetros abertos no equipamento, a importância de eu conseguir personalizar cada tipo de contração de acordo com o meu paciente. Possibilidade de personalizar protocolos. Outro ponto muito importante é que o supramáximos ele pode ser associado a diversas terapias. Por exemplo, eu consigo fazer criolipólise e associar com supramáximos. Consigo para potencializar meu resultado. Normalmente com terapias de eletroterapia que tem funções de lipólise, eu posso usar também os supramáximos para me ajudar na metabolização, para melhorar o estímulo, para potencializar o meu resultado da eletroterapia. Isso é sensacional, porque eu não preciso tirar o meu paciente da clínica para que ele vá fazer uma atividade física. Eu consigo fazer tudo de uma vez só, no momento que ele está comigo. Aqui temos alguns resultados de antes e depois, após 4 sessões, realizadas na região de abdômen. E aí a gente já nota que nessa imagem é um paciente que já tinha um corpo atlético, mas era sem definição muscular. E após 4 sessões eu consegui melhorar a modelagem corporal dele através dos supramáximos. Nesse abdômen, eu não sei se vocês conseguem notar, mas temos um abdômen com diástase. Temos uma região da diástase importante e após 4 sessões temos a redução dessa região da diástase, que é outro protocolo extremamente importante que a gente tem poucos recursos para trabalhar. Normalmente mulheres após a gestação elas têm um distanciamento da musculatura e isso gera essa inestética, né? Normalmente as mulheres se incomodam muito com essa questão da diástase que parece que é gordura e não é, é o distanciamento da musculatura. Com os supramáximos eu tenho artigos científicos que comprovam o aumento da espessura muscular da região abdominal e também o fechamento do espaço entre a musculatura reto-abdominal. Posicionamos 2 pads em quadríceps e 1 em abdômen. Eles estão trabalhando de forma simultâneas. Optamos por colocar apenas um manípulo no abdômen, porque o abdômen do nosso modelo é estreito. Se ele tivesse o abdômen mais largo, algo me impediria de colocar 2 manípulos? Não. Eu poderia trabalhar com 2 manípulos no abdômen dele. O intervalo entre as sessões, eu preciso do descanso de pelo menos 48 horas para o grupo muscular que eu trabalhei. Então, se eu trabalhei hoje quadríceps, eu tenho um espaço de 48 horas para descanso dessa musculatura, mas posso trabalhar outros grupos musculares sem problema algum. O intervalo precisa ser respeitado. A gente tem aquela velha frase que é no descanso que a musculatura cresce. Aqui não é diferente, tá? Eu preciso dar esse intervalo de descanso para a musculatura. Sobre as indicações, com os supramáximos eu consigo trazer tanto o paciente obeso quanto um paciente, um atleta de alto nível, também consigo tratar nos supramáximos. Então eu não preciso necessariamente tratar somente pessoas que já tenham um desempenho físico ou pessoas só obesas, não, ou pessoas que sejam somente sedentárias. Não, eu consigo trazer todo o perfil de cliente, desde o sedentário, que não faça nenhuma atividade física, mas não tenha um corpo obeso, desde o obeso, desde um atleta de alto nível. Eu consigo tratar todos os tipos e o equipamento me permite fazer a parametrização para cada tipo de paciente. Então,
Então, o modo profissional, ele é bem bacana por conta disso. Poxa, peguei um atleta, ele já tem hiperplasia, ele já tem hipertrofia, o que eu vou fazer? Eu consigo aumentar a resistência dele? Porque, de repente, na atividade física que ele pratica no dia a dia, ele não consegue? Consigo parametrizar. Poxa, eu peguei esse obeso, eu consigo fazer um trabalho com ele para trabalhar a musculatura dele, fazer com que ele perca peso? Sim, consigo. Consigo pegar um sedentário e fazer hipertrofia? Consigo. Consigo pegar, de repente, alguém que já faz musculação há muito tempo, mas não ganha volume na massa? Também consigo. Olha o range de pacientes que a gente consegue abranger com um equipamento. Temos artigos científicos também demonstrando a evolução do campo eletromagnético em glúteos. E o que eles percebem? Que a gente tem aumento na espessura e no volume dessa musculatura. E na musculatura glútea mais profunda, que é o mais difícil hoje em dia. E a gente sabe que o desejo da mulherada é o quê? Bumbum na nuca. Eu consigo fazer com supramáximos e consigo fazer associações, de repente. Fazer um fortalecimento muscular, porque às vezes a questão do glúteo é fraqueza da musculatura glútea. Então eu consigo fazer uma associação, de repente, com supramáximos e com radiofrequência para elevar esse glúteo. Então, nesse artigo ele fala muito sobre isso, de aumento do volume e levantamento do glúteo. Eles perceberam que é isso que a gente consegue alcançar com o campo eletromagnético. Outro ponto importante, diástase. Outro ponto importante também que é bíceps e tríceps. Algumas pessoas têm dificuldade em ganhar volume nessa musculatura. Com os supramáximos a gente consegue fazer essa evolução. Panturrilha também, às vezes alguns pacientes têm esse perfil de ter a panturrilha mais fina. Eu consigo aumentar o volume da panturrilha nesse equipamento. O que eu preciso saber para definir o tempo de sessão do meu paciente? A sensação de fadiga. Às vezes o paciente vai me alertar, falar, olha, fadiguei, eu cansei. É um feedback que já me liga um alerta. Poxa, eu não preciso continuar, até porque eu preciso evoluir esse paciente a cada sessão. Então, o equipamento liga com um time de 30 minutos. Consigo diminuir ou consigo aumentar de acordo com o perfil de cada paciente, tá? O que a gente fala que é importante? A gente não chega na academia carregando, de repente, 100 quilos, fazendo, de repente, 1 hora de academia. Eu vou fazendo essa evolução aos poucos. Para o equipamento é exatamente a mesma coisa. Saindo agora da área estética e vindo para a saúde, né? Falar sobre recuperação. Eu tenho pacientes, às vezes, que perderam a massa muscular por conta de alguma disfunção, ou pode ser permanente ou até mesmo temporária, e perdem a massa muscular por conta disso. Com o equipamento eu consigo preparar de repente essa musculatura para uma cirurgia que ele vá receber e vai deixar incapacitado, ou também consigo prevenir que ele perca a massa muscular. Eu consigo manter essa massa dele. Pacientes idosos também é outro público importantíssimo, porque eu preciso que esse paciente tenha uma vida independente. Conforme o passar dos anos, eles vão ganhando maior dependência dos cuidadores. Aqui eu consigo fazer um trabalho de prevenção e até de tratamento. Às vezes, se esse paciente sofreu uma queda e precisa de uma recuperação, a gente sabe que a recuperação para o idoso é mais lenta. Aqui eu já consigo fazer isso de forma preventiva. Dúvidas? Não? Muito obrigada.